Boa noite, meus amigos, saudações rubro-negras. Vejam só o que falaram do Flamengo e Palmeiras. Olha só o que os jornalistas comentaram sobre a fala da Leila Pereira, que teve aí, né, uma reunião com a galera lá na CBF sobre o fair play financeiro. Que situação, meus amigos. Já vai deixando o teu like, hein? Deixa o like, lembrando que o YouTube está com instabilidade, então eu conto com a ajuda de você, torcedor do Mengão, torcedor de outros clubes que me acompanham aqui. Se puder também, já vai aí aqui embaixo para hypar o vídeo, que é muito importante também. E se inscreva se não for inscrito. Agora vamos assistir até o final esses comentários. Cara, você não vai acreditar o que um jornalista aí do canal Band Esportes falou sobre isso. Dedico os créditos ao canal Band Esportes, link do canal aqui na descrição. Se liga só. Hoje teve reunião lá na CBF para falar sobre fair play financeiro. Sim, senhor. O que pode gastar o que arrecada, aquele papo todo. E aí a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou lá e falou. Primeiro falou sobre SAF. Quero que todo mundo vire SAF. Ela falou. Vamos ouvi-la. Eu concordo, não é, com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Então, todos os clubes dizem que sim, que estão de acordo, mas na prática, eu quero saber não na teoria, eu quero saber na prática. Na prática, eles não implementam o que eles acham que é correto. O que é correto é pagar, comprar e pagar. O Palmeiras compra e paga. O Palmeiras contrata atletas e paga os atletas. Não é? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a grande solução dos clubes são virar SAF. Porque com o dono, a responsabilidade é do dono. E esses clubes que são associativos, o presidente fica 2, 3 anos, eles querem ganhar todos os campeonatos e fazem a festa, não pagando absolutamente ninguém. Porque sabe que daqui a 3 anos ele vai sair e vai largar a bucha para outro presidente. E quando você é dono do clube, a responsabilidade é sua. Então eu acho, isso é um próximo assunto, não é? Hoje vamos tratar de fair play financeiro. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro são os clubes virarem SAF. O Palmeiras também, presidente? Olha, também. Mas não na minha gestão, porque eu jamais proporia esse tipo de modificação no Estatuto do Palmeiras. Aliás, eu já falei lá com os nossos conselheiros que na minha gestão, são 2 anos e meio ainda que eu tenho pela frente, eu não gostaria de fazer nenhuma alteração no Estatuto do Palmeiras. O próximo presidente, se achar que deva, não é fazer essa alteração, mas eu acredito que sim. Se o Palmeiras, algum dia que eu não acredito, gente, eu vou falar mais uma vez aqui, né, para ficar bem claro, eu acho isso é um sonho, não é? Que todos os clubes no Brasil se transformassem em SAF, mas eu não acredito que, vou falar no Palmeiras, tá? Que o Palmeiras se transforme em SAF. Por quê? Porque muitas pessoas que estão no Palmeiras se acham donos do clube, não é? E aí perderiam essa posição, tá? Conselho. Muito bem. Ó, tem muita coisa aqui, hein, da Leila Pereira. Eu quero começar com você, Massa. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo, né? O Palmeiras ganhou e tudo mais e tal. Agora, pelo que eu entendi, a Leila acha que deveria ser SAF, mas ela deu uma cutucada lá no pessoal, porque o pessoal acha que é dono aqui não é. Na minha gestão não vai ser. Não, acho que ela teve um espasmo, né? Porque assim, veja bem, SAF não significa, tô cansado de ver isso. Tô fazendo o programa toda sexta-feira de manhã, chama Finanças do Esporte, analisando as SAFs no Brasil. SAF não significa absolutamente nada. Nem pagar o outro. Nem pagar o outro em dia. dia. Como é o caso do Galo, como é o caso do Botafogo. O caso do Botafogo. Botafogo não se sabe ainda. Existe uma guerra jurídica entre o controlador e o textor, né?
o Textor foi ao mercado, pegou dinheiro E essa é a safra de maior torcedor sucesso no futebol brasileiro. campeoníssima, Esportivo, né? E o torcedor do Botafogo quer me matar quando eu falo isso, mas você vai ver o que vai acontecer. Textor minha conta vai chegar. Textor está pendurado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso vai ser discutido lá, vai longe. É uma discussão longa. Ele tira e manda para Ilhas Caimã. O grupo que pôs o dinheiro falou, vem cá, você vai cuidar do Botafogo, mas cadê o dinheiro? Aí ele está lá namorando o Marinax, certo? Que é o outro cara. Enfim, gente... Agora a gente não sabe se o Botafogo deve pro Lyon, se o Lyon deve pro Botafogo. Ninguém sabe nada. E todos os documentos foram assinados por ele. A compra, a venda, o empréstimo, tudo ele que assina. Isso. Né? E chegamos à conclusão que o Textor está duro. Dinheiro no bolso dele não tem. Se tivesse, ele bancava. Mas, enfim. para além disso, ela também falou sobre fair play financeiro. Não, são duas coisas diferentes. Primeiro, não tem o menor cabimento hoje se discutir SAF no Palmeiras, que é a parte que me toca, né? Nem a ideia iluminada de 3 ou 4 que tiveram lá a ideia de mudar estatuto para permitir outra reeleição. Isso foi abortado, morreu logo de início por aqueles que estão próximos a presidente. Então, esquece isso no Palmeiras. Ponto final. Tá bom? Isso é uma outra consideração. Agora, quando perde para time que não paga ninguém, isso não é justificativa para falar da questão técnica em campo. Certo? A questão técnica em campo ela tem que ser diferente do que está sendo dito. Não pode ser justificativa você ser eliminado pelo Corinthians, tendo o Corinthians 300 bilhões de dívida, porque o futebol é assim e permite. A partir de agora, eu acho que ela tem razão. Que seria mais honesto, mais justo que todos pudessem remar para o mesmo lado. E seria melhor até para o futebol brasileiro. Né? Mas no dia que isso aí sair do papel, eu vou ter abdômen tanquinho. Agora, muito bem. Então, tem muita coisa aí, Vessa, mas eu vou cometer uma inconfidência aqui. Falar que você estava nervoso no camarim, porque você se irrita com esse tipo de declaração. Austeridade financeira? Não. Fair play. Não, dessa maneira que a Leila fala, e é engraçado assim, ela tem razão. Só que o jeito que ela fala, sabe o que parece? Que o futebol brasileiro tem 5 anos, gente. Gente, como ela gosta de dizer, futebol brasileiro não tem 5, não tem 8 anos. Quando eu vejo o presidente do Palmeiras falando isso, ou às vezes o presidente do Flamengo, o futebol brasileiro tem décadas. O futebol brasileiro conviveu com dívidas e problemas, inclusive os dois clubes, durante décadas. As décadas de 90, 2000, 2010. Quem é mais antigo, quem é mais novo, escuta um discurso desse e fala, nossa senhora, é mesmo, né? Tem que ser tudo direitinho. Eu não estou falando que ela está errada. Eu só estou dizendo que ela precisa ponderar que o próprio clube dela, há 12, 13 anos, estava fazendo a vaquinha para contratar o Wesley da Alemanha. Uma vaquinha virtual, pela dificuldade financeira que tinha. Então, o Palmeiras tinha muito problema financeiro, como o Corinthians tem hoje. O Flamengo, nas décadas de 90, 2000, as grandes frases, acabou o dinheiro, de Márcio Braga. O jovem nem lembra quem é Márcio Braga, né? Então, o Flamengo também passou anos e anos e anos com dívidas e dívidas e dívidas e se acertou. Parabéns, é maravilhoso ver o Flamengo do jeito que ele está agora. O Palmeiras organizado, com dinheiro. Só que o que me irrita é as pessoas, até, sobretudo os mais jovens, acharem que isso é essa é a única verdade. E não é a única verdade. O futebol brasileiro, durante décadas, todo mundo teve a sua dificuldade. O que está acontecendo agora é esse recorte. Há 12 anos era uma vaquinha virtual para contratar um volante, o Wesley, grande Wesley. E aí o Palmeiras tentou fazer uma vaquinha. As fotos que hoje o palmeirense roda com orgulho, que é uma baita estrutura de piscina, elas são colocadas do lado porque há 8, 10 anos os jogadores do Palmeiras estavam numa piscina de plástico, colocando gelo dentro para fazer o gelo numa piscina de plástico, num tonel. E hoje, do jeito que ela fala, parece que essa é a realidade. E não é. Ela não está errada, ela tem que... Tá tudo certo, ela tem que vangloriar o time dela. Eu só me irrito como se essa fosse a única verdade do clube brasileiro. E não é a única verdade. É a atual verdade do Palmeiras, é a atual verdade do Flamengo. Só que os outros, há 10 anos, enquanto o Palmeiras fazia a vaquinha do Wesley, o Corinthians era campeão do mundo. E as coisas estavam invertidas.
O Corinthians se perdeu, o Palmeiras cresceu, se organizou e está colhendo tudo que ele está colhendo com todos os méritos. Parabéns para o Palmeiras. Mas essa não é a única verdade. Então, o que me irrita é, sobretudo, alguém... Ao invés dela falar assim, ó, o Palmeiras já teve muito problema, a gente já ficou devendo bastante, é uma instituição que lutou muito para chegar onde está... Se ela fizesse o meia-culpa... Mas não, ela fala como se o Palmeiras fosse apenas da gestão dela. E o Palmeiras já teve muito problema. O Massini vai lembrar até 1000 detalhes a mais do que eu vou lembrar. O Flamengo já teve... Olha o Flamengo, em quase 1 bilhão de dívida, quando ninguém nem tinha a dívida que o Flamengo tinha. Era o clube mais endividado do Brasil. Se organizou, pegou sua massa torcedora e hoje é uma potência. Então, mas o problema é fazer o que com isso agora, né? Eu entendo a sua revolta, a sua raiva, porque isso é uma coisa nova. Então, naquela época que o Corinthians foi campeão mundial brilhantemente, não tinha transfer ban. Naquela época, o presidente do Corinthians queria jogar a Champions League. Já tivemos outros juvenais e outras questões, outros dirigentes folclóricos e tal, tudo bem. Mas e agora? Como é que faz? Essa é que é a questão. Daqui para frente, o que fazer? Eu quero o Corinthians 100%, velho. Sim. Eu quero o São Paulo 100%. Imagina a força do futebol brasileiro com todo mundo bem organizado. Então, é preciso partir de um ponto. Qual é o ponto? A forma que ela fala irrita as pessoas, ok. É um ponto dela, da forma como ela se comunica. Mas que é necessário que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. No bojo de outras questões que são muito importantes, como a arbitragem, né? É uma ladainha, né? É uma ladainha cansativa. E vou dizer mais, não vai sair nada disso. Então, eu acho Ponto que... final. Só para fazer um complemento antes do Arnaldo falar. E vai continuar essa diferença aí, porque Palmeiras e Flamengo estão estruturados. Sim, em 2014... Eles não podem ser culpados por estarem estruturados. Não são. 2014 e 15, quando o Palmeiras ainda estava iniciando a sua recuperação, era ela que punha dinheiro para contratar jogador, porque o Palmeiras não tinha. E aí o fair play financeiro não precisava, né? Uma patrocinadora vir colocar um dinheiro para o clube comprar dinheiro. Comprou aquele monte de argentino. Dinheiro, aliás, que virou dívida. Isso, que depois vira dívida. E o foi Palmeiras, paga. E o Palmeiras Assim consegue como o do pagar Paulo depois. Nobre. Mas teve Foi esse paga. aporte dela. Se fosse o fair play financeiro, ela não ia poder fazer isso. Então, falar agora em fair play financeiro, que ela é boazinha e os demais não são, por que em 14, quando o clube estava ferrado de dinheiro e ela precisou fazer um aporte de contratação e etc. tal, aí tá tudo bem, aí não precisamos de fair play financeiro? Então, eu não compro esse discurso dela. Eu dou parabéns pela administração dela, por tudo que ela está fazendo, pelo clube organizado que ela está. Mas ficar do jeito que ela fala, como se o Palmeiras nunca tivesse tido problema, ou como ela não tivesse pedido o fair play financeiro no começo da estruturação. Imagina o Palmeiras ali atrás. Ó, fair play financeiro, hein? Só pode gastar o que arrecada. Imagina o Palmeiras com 200 milhões, 300 milhões ali, uma arrecadação baixinha e tal. Falar hoje que ela arrecada 1,2 bilhão é fácil. E quando arrecadava pouquinho, que ela que tinha que pôr o dinheiro ali como patrocinador, ajudar nas contratações e depois virou dívida que o Palmeiras teve que Mas beleza, devolver e faz o dinheiro. o que daqui pra frente? Não sei, faz o que daqui pra frente? Então, eu acho que... Vamos lá. Tem algum momento da vida esportiva que é necessário começar. Então, essa questão do fair play financeiro me lembra a questão do rebaixamento, de alguma forma. Então, quando começou a ter um ritual manchado numa ocasião apenas, pelo caso Everton da Portuguesa, que até hoje não é bem explicado, certo? Certo? Rebaixamento da Portuguesa até hoje, exceção desse episódio, e esse episódio é importante porque beneficiou outros clubes, né? Incluindo Flamengo e Fluminense. Isso, certo? 13, né? 2013. Né? Isso eu não vou esquecer nunca. Mas teve um momento que a gente tinha que começar a cumprir o rebaixamento. Porque não adiantava, mas o outro não foi, lá atrás o outro não foi rebaixado, certo? Era a mesma discussão. Ah, por que estão cobrando rebaixamento no meu time agora se viraram a mesa 500 vezes no passado? Chegou um momento em que a coisa foi respeitada e passou a ser respeitada. Palmeiras e Botafogo, né? Palmeiras, Botafogo e tantos outros, né? No começo. Rebaixado. Nos anos 2000. Né? Começo. Isso, porque hoje, para quem é novo, parece inimaginável falar em virada de mesa. Nós crescemos com a virada de mesa. Sim.
E a gente duvidava quando qualquer clube grande tivesse na parte de baixo, porque ia ter uma virada de mesa. Só um adendo. Lembra quando o Eurico pede pro Edmundo chutar, tomar o vermelho numa primeira final, pra você jogar a segunda? Olha aqui. Isso é uma artimanha. Lembra? Isso continua acontecendo, discretamente, Não, juridicamente. mas Isso pra conseguir de continua, um jogo pro outro numa isso final, continua acontecendo discretamente. TJD, STJD, mas menos. Mas o respeito à classificação final de um campeonato é um fenômeno novo. Ainda bem que ele veio. Vai ter uma hora que a gente vai ter que ter uma regulamentação. E aí não importa mais que o Corinthians estava bem lá atrás, o São Paulo bem lá atrás, o outro bem lá atrás, e o Palmeiras e o Flamengo estavam ferrados. Vai ter um momento de largada. O que eu acho equivocado no discurso da Leila não é nem o conteúdo, é a forma quase bélica com a qual ela trata tudo como se houvesse apenas o Palmeiras na face da terra. Assim, e essa era a justificativa, ela impede a formação de uma liga. Porque na liga, ela teria que primeiro conviver com o outro, não dá para jogar só contra o Palmeiras B ou só contra o Flamengo. Então, teria que ter uma regulamentação geral e do jeito que ela faz, sempre nós vamos precisar da CBF. E estava lá, quem estava promovendo o encontro, o novo presidente da CBF, que a gente nem sabe se vai continuar aí. Do jeito que então, mas aí, Arnaldo, a questão da Liga é que ela se irrita com a Liga, porque os que os clubes falam de manhã, eles mudam de tarde. Certo, mas então, ela também. Não, ela não, também, cara, ela mantém. Não. Ela também na composição, ela já se aliou aqui. Claro, porque já as se aliou coisas... lá, porque... volta atrás aqui, Não, volta nesse atrás ponto lá. eu defendo a Leila, defendo a atitude dela na Liga, né? Porque, cara, é assim, uma hora dá, outra hora não dá. Outra hora vai, outra hora não vai. E ela se posiciona, né? Não, ela se posiciona não sempre da mesma forma. Tanto que ela foi pró-Edinaldo, contra Edinaldo. Pró não sei quem, contra não sei o quê. As posições dela mudam também. Não, mas as discussões de Liga estão à parte a essa questão política externa. Aí é outra discussão. Tudo bem. Ela foi a favor deste presidente que lá está. Muito bem, entradas e saídas, bom, se entrar mais gente não é possível, Arnaldo, mas é o que o Felipe está falando, mas pode ter saída também. E o fato é que o Flamengo em campo venceu 2-1, o forte Mirassol. Não foi fácil não o jogo. Foi uma vitória importante, né? O Flamengo priorizou o brasileiro em relação à Copa do Brasil, acabou eliminado pelo Galo. Aí, diferentemente do jogo com o Ceará, ele teria que vencer para justificar a opção e vencer. Eu estava vendo aqui, o Flamengo até agora, na segunda janela, é o que mais investiu, certo? Nessa janela que está aberta e vai até setembro, certo? Na primeira janela, aquela do começo do ano, o Flamengo ficou atrás, ele ficou na segunda parte da tabela de investimento. Ele praticamente não investiu no início do ano. Então a janela gorda é essa. Mas é como disse o Vessone, a janela aberta, o número de jogadores contratados, você ficou com uma frente a menos. Na Copa do Brasil, se foi. E para jogar 2 campeonatos, talvez seja jogador demais. Né? É o que ele fala, o técnico fala com sutileza isso. Talvez seja jogador demais para 2 frentes. Tem 7 de beirada, por exemplo. Cara. O Cebolinha reagiu, o Cebolinha vai ser negociado. Começou a jogar bem, né? Fez gol lá contra o Atlético e tal. Então, eu acho que essa situação para o Flamengo de pontuar o Campeonato Brasileiro, de ter o confronto com o Palmeiras em casa no segundo turno, né? E de ter esse nível de investimento na janela no meio do ano, coloca o Flamengo como um grande favorito à conquista do título. Mesmo que o time ainda não tenha atingido o que a gente espera dele. Surpresa, hein? É o famoso Para mim é surpresa, porque há 4 anos o Flamengo não disputa o título brasileiro. Nessa etapa dos outros 4 anos, ele já estava saindo da disputa do título brasileiro, com a virada de turno. Essa é a surpresa para mim. 4 anos sem disputar o título nacional, com o nível de investimento que o Flamengo teve e quando em o todos os Botafogo anos. esfarela, quem estava pronto para lutar é o Palmeiras e não o Flamengo. Exatamente. Então, desta vez, me parece que quem quiser disputar o título brasileiro, seja o Palmeiras, o principal adversário, e acho que essa é a questão, viu, Tironi? Porque o Palmeiras consegue boa pontuação até o momento, regularidade mesmo sem jogar bem, bom desempenho como visitante, mas se ele não vencer os confrontos grandes, vai acontecer que nem o ano passado.
ele vai ter uma pontuação boa, tal, mas ele não vai conseguir superar o Flamengo, assim como não conseguiu superar o Botafogo. Ainda teve a chance no confronto direto com o Botafogo em casa. Dessa vez o confronto direto é no Rio. Na Libertadores, vejo diferente. Acho que o Flamengo mesmo, em relação ao Palmeiras e aos demais brasileiros, fez uma primeira fase de Libertadores ruim, jogos ruins, se classificou em segundo, mas agora ele vai enfrentar o Internacional, mesmo decidindo em Porto Alegre, numa condição muito melhor que o adversário, né? Aí, inclusive, logística, né? Porque o Palmeiras vai ter que ir ao Peru, né? O Flamengo vai fazer um confronto doméstico, aliás, joga com o Inter no meio de semana também. O Palmeiras tem o Botafogo no Brasileiro. Aliás, São 2 jogos. Que vem é legal pra caramba. Rodada forte, né? Por Palmeiras, sobretudo. O começo de turno do Palmeiras é desafiador, como foi lá no começo do campeonato. Então, o Flamengo acho que tem boas condições de passar pelo Inter, vai ter que jogar bem, e continuar pontuando o campeonato brasileiro até começar setembro. Quando começar setembro, a gente vai ver frente dupla como Palmeiras e Flamengo vão se organizar nas duas frentes. A rodada só uma coisa no final de semana. Realmente... O Flamengo vai ao Beira-Rio. O Palmeiras vai ao Newton Santos pegar o Botafogo e o Cruzeiro vai a Mirassol. Olha os 3. É uma rodada... Tô surpreso, viu, Massa? Realmente não esperava que o Flamengo pudesse... Ele não ouve a frase, o Flamengo não disputou o título brasileiro nos últimos 4 anos. Ele passa pelo... né? Entra por aqui, estamos nessa, hein? 4 anos sem disputar o título nacional, o Flamengo. Fala. Mas por opção dele, né? Ele larga o campeonato. Dessa vez, não, né? E você viu que ele falou, né? O Palmeiras fez isso, aí eu venho com aquela frase que é complicada. Só vai ganhar um. Só ganha um. E desse jeito, então Deus aí parece que só ganha um e esse um é o Flamengo. Aí não tem pra ninguém. Calma. Calma. Tem outra palavra. Calma. Não tem outra palavra pra dizer. Putz, futebol brasileiro é muito louco, né, cara? Então esse foi o corte do canal Band Esportes que eu queria colocar aí pra você que está me assistindo agora mesmo. O que você achou dessas opiniões da galera aí do canal Band Esportes? O que você achou das palavras da Leila Pereira falando sobre tudo isso? Comenta aí embaixo, deixa o teu comentário, já vai deixando o teu like também, que é muito importante. Um forte abraço, meus amigos, e até a próxima. Saudações rubro-negras!